Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live do Clube da Laranja Inteira. Eu sou a Mari, e esse é nosso espaço para a gente descascar crenças, cultivar interesse e fortalecer os gominhos que nos sustentam. E hoje a gente vai falar sobre um tema que mexe muita coisa dentro da gente, que é dinheiro e organização financeira. É um dos gomos da laranja inteira que, se ele tiver fragilizado, vai afetar muito a gente. E por quê? Porque é muito difícil a gente falar em liberdade emocional onde existe algum tipo de dependência financeira, não é mesmo? E para esse bate-papo de hoje, eu convidei uma pessoa muito especial, que eu admiro muito, tem uma história de vida incrível, que é a Lilian Ferro. Ela é economista, ela é investidora, ela alcançou a independência financeira dela aos 33 anos. Ela é criadora do blog Aposentada aos 30, inclusive foi assim que eu conheci a Lilian, foi através desse blog. E ela também é consultora financeira hoje e também escritora, que ela vai publicar o primeiro livro. Oiê! Oi, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem? Animada para o nosso bate-papo. Bem-vinda ao nosso Clube da Laranja Inteira. Eu tô muito feliz que você Obrigada. aceitou meu convite e eu tenho certeza que você tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente. Tá Então, ótimo. vamos lá. Ó, eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. Hum. Por que é tão difícil para nós mulheres falarmos sobre dinheiro? Você percebe que existe alguma crença limitante, assim, que você percebe com frequência entre as mulheres quando o assunto é dinheiro? Mari, assim, eu acho que infelizmente dinheiro é tabu na nossa sociedade, né? Como um todo, homens e mulheres. Mas eu acho que para as mulheres o assunto acaba sendo um pouco mais delicado, assim, né? Eu acho que tem várias questões que envolvem isso, assim. Acho que tem até um contexto histórico, né? Então, acho que pouca gente sabe disso, mas até na década de 60, né, as mulheres ainda precisavam de autorização do marido para ter conta no banco. Então, Nossa. imagina como que as mulheres vão ter intimidade com o dinheiro se é tão recente, né, a nossa independência, né, para cuidar disso, com independência em relação aos nossos maridos, né? Se a mulher não era casada, dependia do pai para ter essa autorização. Então tem uma questão histórica muito relevante, né? A gente, de certa forma, a gente foi construída, a nossa sociedade foi construída para afastar as mulheres do dinheiro, né? Acho que tem uma questão, então, histórica, tem uma questão, acho que tem uma questão social também, né? De, o homem cuida do dinheiro, o homem é o provedor e a mulher cuida da casa, né? Que acho que a gente está desconstruindo isso já há alguns anos, é uma batalha árdua, mas estamos desconstruindo isso. E acho que tem uma questão moral também, né? Então, às vezes a gente acreditar que dinheiro é sujo, que se você for ambiciosa financeiramente, isso significa que você é uma pessoa mesquinha, e isso pode. Acho que tem essa questão moral também, assim, né? A gente tem uma cultura católica muito forte aqui no Brasil, né? Sim, E tem lá aquele ensinamento bíblico de que mais fácil um camelo passar pelo buraco da fechadura do que um homem rico entrar no sim, reino dos céus, né? Então, exato. parece que é, esse ensinamento é complicado, né? Então, será que vale a pena eu buscar riqueza? Isso vai dizer o quê sobre mim, né? E Sim. acho que algumas mulheres caem nisso, caem nessa armadilha, né? De achar que buscar riqueza, ser ambiciosa financeiramente, querer ter o seu próprio dinheiro, ter a sua independência financeira, é um sinal de que às vezes você tá escolhendo algo que é moralmente duvidoso, né? A gente precisa Uhum. desconstruir isso, porque não é. Se alguém tem Sim. dúvida disso, não é. Sim, verdade, é fato. É assim, acho que é isso que você falou. Começa por essa questão de, acho que geral, né? Tanto homem quanto mulher. Tem muita É, crença sobre dinheiro. E a mulher tem.
toda uma história. E, assim, uma coisa até que eu tenho estudado muito é como a gente carrega muitas coisas das nossas antepassadas, né? Seja, Uhum, sem né, dúvidas. do coletivo, da nossa própria família, das mulheres. Então, faz todo sentido. E como a gente pode estar melhorando isso, assim, conversando sobre dinheiro? O que que você tem percebido, assim, esses movimentos para mudar essa realidade? É, eu acho que as mulheres elas precisam começar a tirar algumas, como você colocou, né, algumas crenças limitantes da frente. Sim. Primeiro é achar que dinheiro não é assunto de mulher. É assunto de mulher, sim, né? Eu até, quando eu fiz meu blog, né, eu decidi assumir a cor rosa. E Uhum. várias pessoas falavam para mim assim, mas se você fizer um blog cor-de-rosa, você não está fechando a porta para os homens, né? E eu falava, não, eu estou abrindo as portas para as mulheres, né? Eu quero que as mulheres entrem no meu blog e assim, é um blog de finanças. Eu falo sobre investimentos, tem bastante coisa técnica lá, mas é para as mulheres mesmo, assim, né? Eu quero que seja um ambiente que, quando a mulher entre no blog, ela vê que é cor-de-rosa, ela fala assim, esse assunto é para mim. Então, Sim, nossa, a faz gente, sentido. a gente precisa encarar que dinheiro é um assunto da mulher, sim. Por quê? Porque eu acho que o dinheiro ele está diretamente relacionado à nossa sobrevivência, né? Então, a gente precisa de dinheiro para comer, a gente precisa de dinheiro para ter um teto sobre a nossa cabeça, para nossa segurança física. Eu brinco que hoje em dia a gente precisa de dinheiro até para nossa vida social, né? Uhum. Eu fico imaginando como seria a minha vida social se eu não tivesse um smartphone e um acesso à internet que me permitisse ter o WhatsApp para marcar encontro com os meus amigos, né? Eu acho que nem a Sim. minha vida social. Então, a gente não pode ignorar a importância do dinheiro na nossa vida. E não Uhum. dá para a gente delegar isso para as outras pessoas, né? Sim. Eu me preocupo às vezes assim quando eu vejo, principalmente acho que as mulheres quando ou elas se colocam nessa situação de que meu pai cuida das finanças para mim ou meu marido cuida das finanças para mim e pode acontecer dessa pessoa morrer, né? Sim. Faz parte do ciclo da vida, né? Sim. Eu já peguei muita cliente na consultoria que chegou para mim porque assim, meu pai cuidava disso para mim, eu perdi ele, agora eu preciso aprender a cuidar. Então você está lidando com o luto de uma pessoa amada, ao mesmo tempo que você está tendo que olhar suas finanças de frente pela primeira vez, porque senão você não sobrevive, né? A verdade é essa, né? Se você não cuidar do seu Sim. dinheiro, ou alguém está cuidando por você, ou então, né, você está em maus lençóis, né? Porque você precisa lidar Sim. com isso. Né? E até mesmo na questão, por exemplo, pensando num relacionamento amoroso. Se a mulher tem Uhum. essa dependência, como que ela vai escolher estar nessa relação ou não? Na verdade, ela não tem essa opção, né? Então, ela É, é muito esse, complexo. esse é um ponto que, para mim, ele é muito importante, assim, né? Então, eu acho que tem várias situações, né, que às vezes colocam a mulher numa situação de dependência financeira em relação ao marido, né? Pode ser porque decidiram ter filhos e daí não tinha quem deixar os filhos, então a mulher abriu mão do trabalho. Às vezes a mulher mesmo, ela se coloca numa posição de que não, eu vou ter meu trabalho, mas meu trabalho vai ser menos relevante do que o do meu marido, porque daí eu vou trabalhar menos horas, então eu vou poder ficar mais em casa, cuidar mais da casa. Às vezes até pensando em, não, se eu cuidar da casa, se eu tomar conta daqui, ele tem chance de deslanchar mais na carreira, então eu vou ser esse suporte para ele. É, acho que às vezes até meio que uma inocência, assim, né? A gente ouve tanto, né? E eu acho que isso é até um problema hoje em dia. Que as mulheres ganham menos do que os homens, né? Você abre Sim, o jornal, sempre tem essas matérias, sim. né? As Uhum. mulheres continuam ganhando menos do que os homens. E daí eu acho que também isso gera uma coisa de tipo, para que eu vou tentar? Né? Se eu vou ganhar menos do que ele mesmo, né? Uhum. E não, né? Na verdade, tem alguns estudos bem interessantes que saíram, estudos acadêmicos mesmo, né, na área de economia, tentando entender essa questão de gênero para salário. E chegaram à conclusão de que uma das coisas principais que impactam a remuneração da mulher para ela ser abaixo do homem é a maternidade. Então, mulheres que não tiveram filhos, elas estão ganhando pau a pau com os homens já, né? Nesses estudos que controlam por Uhum. vários outros fatores. Então, controlando por vários outros fatores, mulheres que não tiveram filho estão ganhando junto, parecido com o homem. O que está impactando a vida das mulheres financeiramente é muito mais a maternidade. Então tá, se a gente tem essa informação, será que não dá para a gente encarar, então, como eu vou lidar com a maternidade sem prejudicar minha carreira, por exemplo, né? Uhum. Como que eu vou lidar com a maternidade sem criar uma dependência financeira em relação ao meu marido? Sim, faz sentido, porque é aquilo, a mulher ela já tá com essa crença
Então, se ela já tá com essa Exato. crença, ela meio que tá condicionada pra isso e vai acabar acontecendo realmente, né? E é natural, assim, né? Eu vejo, eu fiquei bem impressionada, assim, acho que quando eu sou casada, né? Uhum. E quando eu casei, para mim sempre foi muito importante, né? A gente casar com separação total de bens, né? Então eu queria ter uma independência total financeira do meu marido, assim. Eu queria que o meu dinheiro fosse meu, o dinheiro dele é dele, né? E eu não queria que essas coisas é, se, se, é, se misturassem na nossa relação. Eu acho E eu isso achei incrível isso. Eu vi você foi num podcast uma vez e você falou isso. Eu nunca tinha parado pra pensar. Achei incrível o seu ponto de vista. E assim, pra gente, assim, eu nem sei direito como foi a nossa conversa sobre isso, porque eu acho que para os dois sempre foi um ponto comum, assim, né? Dinheiro sempre Uhum. foi uma questão muito importante para mim. Eu amo dinheiro, não tenho vergonha de falar isso. E não é porque eu amo dinheiro nessa questão, sabe, assim, nossa, ela é consumista, né? Não sou, né? Depois a gente conversa um pouco sobre a minha história. Não sou, não é que ela ama dinheiro porque ela quer luxo, né? Ela é uma mulher, sei lá, a gente às vezes leva para um lugar meio de uma mulher vulgar, né, que ama dinheiro, né? Sim, Eu amo dinheiro porque ele, por conta das coisas que ele compra para mim. O principal deles é a minha liberdade, é a sim. minha independência, né? Mas me chocou, assim. Eu lembro que nessa época, quando eu estava casando e várias outras amigas minhas casando, e ninguém ia por esse caminho da separação Uhum. total, ainda era comunhão parcial. E às vezes, quando eu perguntava os motivos eram do tipo assim: eu acho que eu vou me beneficiar disso, porque ele tem chance de ganhar mais do que eu, né? Uhum. Porque acho que ele vai melhor na carreira, porque talvez eu vá querer dar um tempo na minha carreira para cuidar dos filhos, então para mim é importante ter a comunhão parcial, né? Não é, isso não é certo, né? Já tiver, não, eu estou dizendo que não é certo, não no sentido de que é certo ou errado, mas é que não está Uhum. garantido que isso vai acontecer. Eu tive Sim, algumas amigas depois que passaram por divórcio, tinham casado com comunhão parcial e elas eram que tinham batalhado pra caramba na carreira, crescido tudo, e de repente elas tinham que dividir metade do patrimônio delas com o sim, marido, porque elas toparam pela comunhão parcial, né? sim. Então, acho que tem várias questões que a gente nem para pensar ainda, não tem muito um alerta, né, do quanto isso coloca a gente em situações de vulnerabilidade financeira, né? Sim, verdade. É, bom, na sua visão, o Hum. que é liberdade financeira e por que importa tanto na nossa autonomia? Inclusive, eu queria que você diferenciasse aqui liberdade financeira de independência financeira, que são termos parecidos, mas são diferentes, né? É, eu gostei dessa sua distinção, assim, acho que a gente até pode pensar, né, nessa construção juntas, assim. Uhum. Eu penso, vou pensar primeiro na independência, tá? Eu acho que às vezes quando eu falo para as pessoas que eu atingi a independência financeira, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, não, mas eu já atingi a independência financeira também, porque eu não dependo mais dos meus pais para pagar as contas, né? Então, É, hoje eu tenho meu salário, tudo, né? Então acho que tem vários graus de independência financeira, né? Então tem essa primeira independência financeira que acho que todo mundo quer conquistar, né? Aquela sim, hora que os nossos pais não pagam mais as nossas contas, né? Então essa é uma primeira independência financeira. É, mas eu acho que também, acho que às vezes algumas mulheres saem dessa situação para depender de um trabalho. Algumas mulheres saem dessa situação para depender de um homem ainda, né? uhum, Muitas, né? Então, não tenho mais meus pais pagando minhas contas, mas tô lá, casei com o marido e ele vai pagar, ele que vai pagar as minhas contas. sim, Tem gente que tem dependência financeira, por exemplo, do governo, né? Pessoas que dependem de pensão, enfim, tem as pessoas aposentadas, então ainda têm uma dependência financeira do governo. Acho que a independência financeira que eu defendo, né, que eu prego, é uma independência financeira meio que completa, né? uhum, Então, você não vai depender dos seus pais, você não vai depender do seu marido, você não vai depender de ninguém, inclusive de um chefe, para pagar uhum. suas contas, né? Eu me apaixonei por essa ideia da independência financeira quando eu descobri. Eu acho que ela não é óbvia, muita gente não pensa nisso, que dá para viver sem precisar do seu trabalho para pagar suas contas. Então, Ou se sem você esperar se aposentar, né? Ter a aposentadoria a do governo. aposentadoria do INSS, né? Exato. Então, você criar a sua própria aposentadoria, sua própria independência financeira, isso é possível de acontecer. Então, é, eu me apaixonei por esse outro tipo de independência financeira, em que eu não queria nem depender de um chefe, né? Eu não queria nem Sim. depender de um emprego para pagar as minhas contas, né? Eu queria ter um patrimônio e esse patrimônio me gerasse renda o suficiente para pagar as minhas contas.
Então, eu acho que assim, a independência, eu acho que ela é muito, é muito fácil a gente entender o termo independência pela negação dele, né? Que é a dependência financeira. Né? Então, Sim. você é independente quando você olha e fala, tá, eu não estou dependendo de ninguém aqui, né? Uhum. Agora, a liberdade, assim, acho que você me pegou um pouco, porque talvez a negação da liberdade é o quê? É uma servidão, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas falando sobre esses termos, assim, tipo, como duas coisas diferentes, como se fosse, de repente, a independência financeira é, tem a liberdade e tem a independência, né? Então, um é assim, você tem ali os seus investimentos, você tem uma renda passiva ali, e bom, você vive disso e não precisa mais trabalhar por dinheiro, porque você tem dinheiro trabalhando por você. E o outro Perfeito. seria você tem a sua renda ali e você consegue viver do seu dinheiro. Mas aí entra no ponto que você falou, você tem um chefe. E É, aí, se você perde o seu emprego, né? exato. Eu acho que talvez essa minha ideia final de independência financeira, eu acho que às vezes ela até nem é não é algo que todo mundo quer almejar, né? E eu fico em paz com isso. Sim, Teve uma época que eu falava, todo mundo tem que querer a independência financeira. Mas eu acho que algum grau de liberdade a gente precisa ter com o nosso dinheiro, né? sim. Então, talvez assim, mesmo até quando eu te falei, né, da separação total, eu acho que talvez quando eu casei com separação total, uma das coisas que eu pensava com meu marido é que eu pensava assim, tem coisas que ele gasta o dinheiro dele que eu não concordo, Sim. né? E eu não quero pensar que é o meu dinheiro que ele está gastando dessa forma que eu não concordo. E vice-versa, né? Eu sabia que tinham coisas que eu queria fazer com o meu dinheiro e que ele não valoriza da mesma forma, né? Uhum. E eu não queria ter que pedir para ele, né? Eu acho que aí isso acho que vem muito da minha história, assim, né? Os meus pais, eles foram casados e a minha mãe, ela saiu do trabalho justamente para cuidar de mim e da minha irmã quando a gente era mais nova. Então, ela abriu mão. Meu pai deslanchou na carreira, né? Ele virou empresário, deu muito certo a empresa dele. Enfim, por muito tempo ele tinha uma situação financeira muito privilegiada, muito boa. E a minha mãe falava para ele assim, ela falava assim, você me trata como se eu fosse a sua terceira filha financeiramente, né? Então, da mesma forma que ele controlava eu e a minha irmã financeiramente, ele controlava a minha mãe também financeiramente. Ela não tinha essa liberdade, né? E então a nossa história às vezes diz muito sobre como a gente pensa no futuro, né? Então acho que isso Sim, sempre me total. marcou muito. E então eu sempre pensei, não, eu nunca vou depender de um homem determinando aonde eu gasto meu dinheiro, né? Eu lembro dessas cenas dos meus pais, né? Das brigas que tinham em casa, dele lá com a fatura do cartão de crédito, perguntando linha por linha para ela e ela tendo que Sim. justificar compras que para ela eram importantes, assim. Então eu nunca quis me colocar nessa situação, sabe? De ter que explicar para alguém. Então, acho que talvez o conceito de liberdade acho que é mais nesse sentido, assim, né? Você poder liberdade de gastar o seu dinheiro sem ter que dar explicações. Né? Sim. E qual foram os principais passos que te ajudaram a conquistar sua independência financeira? Tão nova, né? Com 33 É. anos. Conta pra gente um pouco da sua história. Eu já conheço, mas acho que muita gente aqui não conhece. Então, conta pra gente que eu acho muito interessante essa história. Assim, eu brinco que eu sou mais consumista, né? Então, eu era perdida no consumismo, como muitas pessoas, não só mulheres, né? Eu seguia o roteiro básico da sociedade, né? Então, a sociedade ditava que você tinha que comprar um apartamento, tinha que ter um carro, você tinha que, claro, dentro da minha classe econômica, assim, né? Mas ter uma faxineira, comprar roupa nova, enfim, se der, comprar coisas de luxo para mostrar que você é uma mulher de sucesso. Enfim, então eu seguia todo esse script, né, à risca, né? Então eu ia lá gastando todo o dinheiro, né? É, eu sempre lembro, acho que o meu auge do consumismo foi essa viagem para Miami, né? Na época que ainda era barato, né? Viajar para fora para fazer compras, que era aquela coisa que você ia com a mala vazia e voltava cheia de roupas, enfim, né? Uhum. Então era um símbolo que para mim era muito importante, né? Conquistei isso. Né? Mas dentro de mim começava a crescer uma inquietação de que eu não estava cuidando tão bem do meu dinheiro, eu não estava cuidando tão bem do meu futuro, Uhum. morrendo de medo de algum momento ficar dependente de alguém, né? Se eu já estava nessa época quando eu comecei a pensar nisso, eu morava sozinha e eu pensava, bom, se as coisas não derem muito certo, eu vou ter que voltar correndo para casa do meu pai, né? E imagina que fracasso, né?
Eu não conseguia me bancar sozinha, né? Então começou a vir esse medo, né? Eu acho que normalmente muita gente na consultoria chega para mim assim e fala, Lilian, eu sinto que eu poderia estar fazendo melhor com o meu dinheiro, né? Eu acho que a gente às vezes tem essa sensação de que não está gastando de forma adequada. E paralelo a isso, eu estava trabalhando no mercado financeiro, meu trabalho demandava uma carga horária muito alta, eu trabalhava 12 horas por dia, todos os dias, final de semana também às vezes tinha que fazer alguma coisa do trabalho, enfim. E eu pensava, não é isso que eu quero para o resto da minha vida, né? Não é assim que eu quero viver, né? Acho que até tem uma questão, um parênteses aqui, muito legal em relação às mulheres no mercado de trabalho, né? Às vezes, eu sinto que as mulheres, às vezes, elas querem um pouco mais essa liberdade também. Não sei se eu estou sendo muito, estou estereotipando aqui as mulheres, mas às vezes eu acho que as mulheres, elas querem um pouco mais dessa liberdade fora do ambiente do escritório, e acho que os homens se encaixam melhor nesse ambiente do escritório. Talvez a minha visão seja assim, porque como eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhei às vezes em equipe que tinham 40 pessoas e eu era a única mulher, né? Então, Sim. dentro das piadinhas, tudo, eu não me encaixava muito bem naquele ambiente. Eu pensava, nossa, eu não quero viver para sempre aqui, né? Acho que para os homens eles conseguiam ficar mais confortáveis naquele ambiente do escritório. Mas era isso, eu olhava e falava assim, eu não quero que minha vida seja sempre assim, né? É, mas eu também nunca cogitei, né, a possibilidade de tipo, então meu pai vai pagar minhas contas, ou vou casar com meu marido, ele vai pagar as minhas contas, né? Isso não era uma coisa que passava pela minha cabeça, era assim, não. Eu vou construir isso sozinha, né? Então vou arranjar um jeito de não precisar mais trabalhar tanto para pagar as minhas contas. E daí foi nesse momento que eu descobri, né, que eu conheci, eu fiquei pesquisando como me aposentar antes, né, como antecipar Aham. essa aposentadoria. Eu pensava, eu tinha 20 anos na época, 27 quando eu comecei. E eu lembro que eu pensava, falava assim, meu Deus, eu não vou aguentar até os 60 anos de idade. E na época estavam fazendo a reforma da Previdência, que estavam querendo prolongar para 65. Eu falava, meu Deus, até os 65 eu não consigo. Então, eu preciso arranjar um jeito de antecipar. E Sim. daí foi pesquisando que eu descobri um movimento que ele se chama Movimento FIRE, que ele é super famoso fora do Brasil. Estou tentando trazer ele para o Brasil para deixar ele bem famoso aqui, popular aqui também. O movimento FIRE, o nome dele, né, vem da sigla de Financial Independence, Retire Early, né, em inglês, independência financeira, aposentadoria antecipada, né, aposentadoria precoce. E o movimento ele prega que assim, como a gente tem essa coisa maravilhosa do capitalismo, né, que é o dinheiro faz dinheiro, a gente pode deixar o dinheiro trabalhando por nós e viver da renda deles, né? E então, se você conseguir juntar, acumular um dinheiro, ele pode no futuro pagar as suas contas, né? É isso que o movimento prega. Só que para isso você precisa acumular uma grande quantia de dinheiro, né? E eu acho que é nisso que quando as pessoas olham já desanima. Mas talvez Sim. porque elas não entendam o poder dos juros compostos, né? Quando a gente coloca o dinheiro para trabalhar para a gente, ele começa a trabalhar sozinho, é aquele efeito bola de neve, né? É um Sim, negócio juros em cima de fantástico. juros e. Sim. Então, parece um negócio impossível e não é, né? E até, né, até fazendo um parênteses já, mas assim, acho que para as mulheres, às vezes elas pensam que investimento é um negócio complicado e não é, não precisa ser. Eu tento mastigar muito sobre investimentos no blog, assim, falar o beabá do blog. Até entrando no blog tem lá uma página Comece Aqui, né, que eu Sim, dou muito uma bom o blog. destrinchada. Incrível, eu adoro seu Que conteúdo. bom. E porque investimentos não precisam ser complicados para entrar nesse efeito de juros compostos, né? E as mulheres, elas têm uma vantagem em relação aos homens. Tem vários estudos que mostram que as mulheres são melhores investidoras do que os homens, porque uma das coisas que a gente precisa para o investimento funcionar é deixar ele lá ganhar tempo, né? A gente não pode ficar entrando e saindo do investimento. Muita gente perde dinheiro fazendo isso, né? Que entra e sai. Investimento é um jogo de longo prazo. E as mulheres têm mais paciência do que os homens para Hum, investir. Os homens, eles fazem mais aposta. Então, até um alerta, né, que eu falo às vezes para algumas pessoas quando elas delegam muito a gestão financeira para homens, né, para o marido, para o pai, enfim. Eu falo, toma cuidado, porque às vezes você não sabe o que ele está fazendo, é o seu dinheiro, e às vezes ele está correndo risco que você não gostaria de estar correndo, né? Às vezes você ia sim. preferir algo mais conservador, né? Então, as mulheres, ela tem esse perfil mais conservador, e tem estudos que mostram que a gente ganha até um ponto percentual a mais por ano do que os homens, que é bastante coisa, por conta desse nosso perfil, né? Sim. Então é isso, assim, quando você entende essa matemática por trás, né, que você começa a poupar um pouquinho da sua renda, né, aí depois
claro, depois você acelera essa poupança para antecipar. Isso se constrói um patrimônio para você, né? E como eu era economista, né, eu trabalhava no mercado financeiro, essa parte de investimentos eu sabia que ia funcionar, né? Eu não Uhum. precisava me convencer tanto disso. Mas, paralelo a isso, a gente precisa ter uma taxa de poupança, né? Você precisa poupar todo mês para construir o seu Sim. patrimônio. E era isso que eu não conseguia fazer. Esse era o meu desafio, por conta do meu consumismo, assim, da época. Então, eu parti para revisar as minhas contas, né? Eu parti para olhar para onde está indo o dinheiro, né? Eu acho que às vezes a gente se perde no consumismo e a gente esquece o quanto o dinheiro que a gente conquista é energia de vida, né? Energia é tempo gasto, né? Então, eu estava lá gastando 12 horas todo dia no mercado financeiro para ganhar aquele dinheiro, e às vezes eu estava gastando com coisas que, para mim, eram inúteis, né? Então eu comecei a olhar minhas finanças, meus gastos de frente, né? Planilhei todos os meus gastos, olhava tudo que saía, né? Eu anotava. Comecei a ter muita consciência financeira para onde estava indo o meu dinheiro e comecei a cortar, né? Comecei a aprender a pensar. Acho que na época eu pensava assim, eu vou tirar esse gasto por um tempo. Se fizer muita falta, depois eu volto, né? Eu Uhum. acho que essa é uma técnica boa às vezes, né? Sim. Então eu comecei a cortar. E eu acho que comecei a cortar assim no começo, né? Eu tinha TV a cabo na época, ainda não tinha tanto streaming, né? Tirei a TV a cabo, nunca mais paguei TV a cabo. Negociei meu plano de celular, descobri que ter plano pós-pago não é a melhor ideia, às vezes tem uns planos de celular que são muito mais baratos, então comecei a renegociar essas pequenas coisas. Academia, será que eu preciso fazer a academia mais cara de todas? Não dá para fazer uma academia mais simples, mais barata? Depois algumas coisas que eu fazia toda semana, né? Então, faxina toda semana, né? Às vezes eu acho que, principalmente nós mulheres, a gente tem essa necessidade de ter tudo muito impecável, esteticamente perfeito, enfim, isso cobra um preço muito alto para nós, né? Tanto de tempo quanto de dinheiro, né? Então, eu comecei a pensar, e se eu começar a espaçar, né, a faxina em casa? Muitos gastos com beleza, acho que esse é um tema muito importante para as mulheres, né? O quanto a gente tem que tomar cuidado até que ponto a beleza, né? É um autocuidado e até que ponto já vira uma escravidão, assim, né? Tem um livro muito bom que se chama O Mito da Beleza, que por um tempo, você já leu, Marina? Não, nunca li. Tô até Ele é anotando aqui pra dar uma olhada. Mito da beleza. O Mito da Beleza, ele é sensacional. E às vezes tinha uma época que eu até confundia, depois que eu li esse livro, eu chamava ele de ditadura da beleza, Uhum. porque a mensagem principal que ficou é o quanto às vezes nós mulheres a gente se coloca numa posição de que a Uhum. gente deve fazer. E não é, é uma escolha, né? A gente Sim. pode ou não fazer, a gente escolhe. Então eu ficava pensando muito nisso, assim, nossa, será que eu tô seguindo uma ditadura da beleza, né? Então eu comecei a revisar algumas coisas que para mim não fazia sentido. Então, eu fazia progressiva no cabelo. Você vê, meu cabelo não é um cabelo, tudo bem, não é aquela coisa lisa, liso, lambido, mas não tem necessidade de fazer uma Não, não progressiva, tem. né? Seu cabelo é liso. Mas eu fazia, porque, né, a moda da época, né, Sim. que a gente cresceu na adolescência nos anos 2000, né, a Jennifer Aniston do Friends com o cabelo Sim. chapado, e a gente achava que aquilo era belo, né? Sim. Então eu não reconhecia a minha beleza dentro disso, né, que podia ser, é, eu acho que todo esse meu processo, assim, de corte de gastos era meio que perguntar, tá, quem é a Lilia nesse processo, né? Quem eu quero ser eu, né? Qual que Você é a foi vida se autêntica para mim? descobrindo. Sim. Muito, Mari. Acho que esse foi muito alinhado com o processo mesmo de autoconhecimento, assim. Parece que eu chegou em um momento que eu falei assim, eu cansei, né, de seguir o script da sociedade, sabe? De que tem que fazer todas essas coisas. Eu comecei a revisar, não, o que que eu quero fazer, né? O que que para mim é Sim. importante. Então, eu eliminei, eu não faço mais as unhas, minha mão tá aqui bonitinha, não, não tenho mais. Eu detestava ir fazer a unha no salão e depois ficar com a mão meia hora lá esperando as unhas secar. Isso nunca foi uma fonte de prazer para mim. Por um tempo eu eliminei 100% até maquiagem. Hoje eu já voltei com algumas coisas porque eu vi que é uma coisa que eu gosto, né? Então acho que eu fui fazendo esse processo, assim, né, de eliminar. E eu acho que as mulheres elas têm muito, né? Até no meu livro, né? Eu dediquei um capítulo para isso, para os gastos com beleza, né? Porque eu acho que a gente tem que reconhecer o nosso papel, o nosso espaço nisso, né? Qual gasto faz sentido para você e qual gasto não faz, né?
Então, eu fui eliminando os gastos, assim, né? E como eu tinha essa minha planilha, né, da independência financeira, cada gasto que eu eliminava significava anos a menos de trabalho para mim, né? Então, Sim. eu me apaixonei por esse processo. Eu falava, nossa, quanto mais eu simplificar minha vida, né? Acho que essa é a graça. Quanto menor for o seu custo de vida, menor o dinheiro que você precisa ter gerando renda, né? Então, Uhum. você precisa acumular menos. Então, cortar os gastos é muito eficiente, né? Para a gente atingir a independência financeira, né? E eu segui nesse processo até, mas aí também não foi só isso, né? Eu investi meu dinheiro de forma bem eficiente, então tive muito cuidado com a forma dos investimentos para que fosse da forma mais segura, mais previsível. A Mari sabe bem como é que é a minha carteira de investimentos. Sim. Não corro muitos riscos, mas para ter essa certeza, né, de que meu dinheiro estava protegido, né, que ele estava seguro e que ele ia chegar lá, né, ele ia chegar nesse momento em que ele ia gerar renda suficiente para pagar as minhas contas. E outra coisa que eu fiz, que eu acho que é muito importante, principalmente também para nós mulheres, que foi começar a pedir mais, né, pedir aumento, aumentar a minha renda. Então, até recentemente, uma amiga minha, né, ela passou por um processo de negociação salarial, né? E como é difícil para a gente ainda negociar salário, né? Pedir um Para os aumento. homens, isso é muito mais fácil, mais simples. A mulher, ela se coloca num lugar como que, como se não fosse merecedora, né? Mesmo assim. É, a gente tem, né, aquela síndrome de impostora, né, que dizem, né, que é real. Eu acho que é real, né? Quase como assim, nossa, mas vocês já estão me dando um emprego, eu tenho que ser grata, né? E não, então, acho que nesse processo chegou uma hora que quando eu bati o meu piso, eu falei assim, não dá mais para gastar, eu não consigo cortar mais meus gastos, né? Acho que agora eu já cortei tudo que tinha para cortar. O único espaço que faltava para aumentar minha poupança era realmente aumentar minha renda. E quando eu fui pesquisar sobre negociação salarial, como aumentar a renda, eu vi como esse é um espaço muito pouco explorado por nós mulheres, assim, né? Então, eu comecei a ver que meu marido tinha muito mais consciência do quanto os amigos deles ganhavam do que eu. Então eu não tinha, eu sabia detalhes íntimos das minhas amigas, né? A gente é assim. Mas eu não sabia quanto que elas ganhavam, Sim. né? Nunca tinha tido essa pergunta, essa conversa, né? Então eu me preparei para ter esse tipo de conversa com as pessoas, principalmente as pessoas que tinham a mesma carreira que eu, né? Que acho que ajuda a ter uma noção de se você está sendo bem remunerado ou não. Em nenhum momento eu cheguei e falei assim, quanto que você ganha? A gente tem que preparar o terreno. Sim. Mas eu lembro de chegar de uma forma muito honesta, assim, né? Marcar almoço, só eu e a outra pessoa, e perguntar. E falar: olha, eu tô achando que eu não queria saber se eu tô ganhando bem ou não. Eu vou te falar o quanto eu ganho. E você me fala se você acha que é bom ou não, se já você ouviu outras pessoas falando de salário maior ou não. Eu tô querendo ganhar mais, né? Eu quero saber qual que é o caminho. E todo mundo me recebia muito bem. Parecia que eu brinco que quando eu falava o meu salário, todo mundo falava salário de volta. Parecia que era um segredo que estava todo mundo doido para revelar, assim, sabe? Sim. Mas nunca tinha tido um espaço para isso. Então foi muito legal, porque às vezes algumas pessoas eu conversava e eu via que eu estava ganhando bem, outras pessoas eu conversava e eu via que tinha espaço para ganhar mais, né? Então eu acho que tem uma questão, né, em relação a salário, assim, que eu acho que é muito relevante, que é a simetria de informação, né? Então, às vezes, a gente não tem todas as informações que a gente precisa para negociar um salário mais alto. Então, a gente tem que acionar, sim, a nossa rede de networking. Nós, mulheres, somos muito boas nisso, né? Sim. Em ter contatos próximos com as pessoas. E usar isso a nosso favor também para ter noção, né, do nosso salário, se a gente está ganhando bem, se a gente tem potencial de ganhar mais, enfim. Então, nesse processo, eu meio que fui percebendo, aí eu comecei a mapear algumas empresas que no meu ramo pagava mais, né? Comecei a mandar currículo para essas vagas. Acho que esse é outro ponto super importante para as mulheres, que a gente tem dificuldade em lidar com rejeição, né? Uhum. E acho que os homens, desde pequeno, eles são mais instigados aí à luta, né? Então, vai lá na balada, né? Tenta lá Estão conquistar uma. mais acostumados, fato. A gente Ai, leva vão ouvir muito um pro monte de lado não. pessoal. A gente leva. E eu acho que isso prejudica a gente na hora de ganhar também, porque às vezes tem uma pesquisa no LinkedIn que eu acho sensacional, que parece que as mulheres elas só preenchem, elas só se candidatam a uma vaga
se elas preenchem, sei lá, 100% dos requisitos da vaga. Os homens não, com 50% eles já estão Eles já. preenchendo. Já tenho 50%, já tá ótimo, né? Sim. De novo, eu acho que a gente tem que olhar essas coisas para aprender mesmo, né, com eles, assim. Então, eu me candidatei para várias vagas que claramente eu não tinha competência para aquilo. Ouvi muitos nãos, né? Treinei o meu ouvido, ouvi nãos. Teve até algumas vagas que eu cheguei até longe no processo seletivo e eu ficava até feliz. Eu falava, nossa, né? Isso tudo começou a me trazer até mais segurança para realmente pedir salários cada vez mais altos, né? E aprendi a negociar até assim, quando eu mudei de empresa, a primeira proposta que me ofereceram, eu falei, não, né? Não é uma proposta boa, né? E eu batalhei para ter uma proposta de um salário mais alto, enfim. E eu acho importante isso, assim, a gente parece que a gente sai de um lugar que a gente está acostumada, né? A gente sai da nossa zona de conforto quando a gente está tentando pedir mais dinheiro, né? Uhum. Mas acho que quando você está entregando um trabalho em troca, é uma forma de você se valorizar também, né? Sim. Pedir mais dinheiro, né? Então, é, esse processo também foi muito importante para mim. Então foi isso, foi cortando os gastos, aprendendo a ganhar mais, aprendendo a investir, tendo muita confiança, né, em investimentos, que é um ambiente sim para nós mulheres, Sim. e que eu cheguei lá, na independência financeira. E isso, quantos anos desde desse momento que você falou, não, peraí, vou. Você começou a pesquisar sobre isso e começou a cortar suas despesas, passou a investir. Em quanto tempo, assim? Para mim o processo foi rápido, assim, quando eu comecei, né, eu estava numa situação bem desvantajosa, assim, que eu brinco que eu não só tinha, eu tinha zerado a minha poupança no banco porque eu tinha acabado de comprar um apartamento, né? Então eu tinha usado o Uhum, FGTS como entrada e usei todo o que eu tinha guardado para a reforma do apartamento, né? Então uhum. eu tava até negativa porque eu tinha uma dívida, né, que era o meu financiamento imobiliário, assim. Então quando eu comecei eu estava longe, assim, praticamente não ia chegar na independência financeira. Aí quando eu comecei a cortar alguns gastos, eu lembro que os primeiros números eram assim, tá, em 20 anos mais ou menos eu consigo chegar lá. Mas foi isso, assim, acho que eu comecei a me encantar por essas possibilidades, assim, né? Por o quanto eu conseguia ser protagonista nessa história de controlar muito bem as minhas despesas, a saída do dinheiro e ganhar cada vez mais, né? Em batalhar por aumento de salário. Então, no final, chegou em 6 anos. Foi muito mais rápido desde que eu Sim. comecei o processo. Acho que todos os ventos foram a meu favor aí, né? Tanto do controle de gastos, quanto o aumento de salário, quanto os investimentos. Mas eu não desprezo o corte de gastos. Sem o corte de gastos, essa foi a chave principal, assim. Foi realmente começar a repensar essa minha vida como consumidora, assim, se isso fazia sentido para mim, né? Então, em Sim, até 6 anos porque eu cheguei lá. o seu custo de vida caiu, né? Então, quando você altera aqui, você precisa de um montante menor para você chegar nesse lugar. E É, você acaba priorizando o que faz mais sentido para você, né? é. Nesse Eu acho que processo. a gente, no fundo, tá todo mundo querendo ser feliz nessa vida, Uhum. né? Mas eu acho que no meio do processo a gente se ilude com várias coisas, né? Acho que você traz muito isso, né? Da ilusão do relacionamento, né? Sim. Quando eu estiver num relacionamento, eu vou ser feliz, né? Isso é uma Sim, ilusão. sim. É, É essa ideia de felicidade, que eu vou ser feliz quando eu tiver um relacionamento, ou quando eu alcançar minha independência financeira, ou quando. E a felicidade está aqui, ó. Você hoje solteira, juntando seu dinheiro, é no processo, né? e para mim foi assim, eu comecei a olhar, porque a minha ilusão na época era, antes, né, de ser a independência financeira, era assim, a minha ilusão era quando eu comprar aquele carro eu vou ser feliz. É. Quando eu conseguir comprar aquela bolsa de luxo eu vou ser feliz, né? Quando eu tiver um apartamento XPTO eu vou ser feliz, né? Então eu colocava muito nos objetos, assim, a minha felicidade. E eu acho que quando eu percebi que a liberdade era o meu valor mais importante, assim, né? Era a coisa que eu mais queria, que eu mais desejava na vida. Que eu acho que se eu tivesse liberdade, principalmente nessa forma de tempo livre, assim, né? Acho que as pessoas mais falam, o que que a independência financeira te conquistou? Para mim é tempo livre, né? É isso Então, que eu ia te hoje, perguntar. Sim. a minha maior conquista foi essa, assim, foi poder chegar numa segunda-feira e o dia ser meu, né? Eu preencho da forma como eu quero.
eu escolho a forma como eu quero viver a minha segunda-feira, né? Então, eu acho que esse, no final, virou o meu desejo maior, assim, né? Encontrei muita felicidade, não vou falar que é uma felicidade plena, claro que também tem suas Sim. dificuldades, né, em ter muito tempo livre, mas acho que foi um encontro mais real, mais próximo, assim, com uma felicidade mais duradoura, né, ter Porque tempo faz livre. sentido pra você, né? A história. Às vezes você tá trabalhando lá pra conseguir aquela bolsa, beleza? Aí você vai lá e compra a bolsa. Aí quando compra a bolsa, você, ok, realizou aquele desejo. Agora o que você quer? A outra bolsa. E aí você vai pra esse lugar de sempre estar trabalhando ali para comprando as coisas. Só que o que te faz realmente feliz? O que faz sentido? E eu vejo Exatamente, que né? você, por exemplo, viaja muito, né? Você tava foi na Itália, não foi Uhum. agora que você foi? É É, isso, experiências, né? Então, é você buscar. Isso realmente, a felicidade está nessas coisas que fazem sentido pra gente, mas genuinamente, né? Não simplesmente ali pra, né, ficar nessa busca. E a Paula é. fez uma pergunta aqui, até anotei Hum, aqui. Ela hum. perguntou como que fica a dinâmica das despesas de você, sua e do seu marido, do casal, de casa, de despesas, da casa de forma geral. Como que vocês fazem essa divisão? Tá. É, eu acho que isso é outra coisa que as mulheres têm que ser muito espertas na hora de dividir as contas da casa, assim. Então, quando a gente começou a namorar, cada um morava no seu apartamento. Aí, quando ele me pediu em casamento, eu brinco que eu falei, ótimo, ganhei um roommate, vou dividir as contas da casa, porque eu já estava nesse processo da independência financeira quando ele me pediu em casamento. Então, eu convenci dele se mudar para o meu apartamento, a gente botaria o apartamento dele para alugar, e ele propôs isso e eu topei na hora, né? Então, eu estava pagando aquele apartamento, né? Aí ele ia se mudar para o meu, então o combinado era, ele ia dividir o aluguel que ele ia receber comigo. Uhum. E muita gente falava assim, mas você cobra aluguel do seu marido para ele morar com você? Sim, eu cobrava aluguel do meu. Era o justo, né? Eu tava pagando por aquele apartamento também, né? Então, para mim era o justo ter que dividir ele dividir a renda que ele ia ter comigo. Aí as contas da casa a gente sempre dividiu meio a meio, mas é porque a gente tinha um salário muito parecido, né? E nenhum dos dois estava puxando muito o estilo de vida, né? Meu marido também embarcou nessa ideia de independência financeira, a gente atingiu juntos, então ele também começou a controlar os gastos dele, ele curtia o nosso estilo de vida mais enxuto, enfim. Mas às vezes eu vejo que uma coisa que me incomoda agora com as consultorias financeiras, às vezes eu vejo que o homem, às vezes ele ganha mais, e daí ele começa a puxar um estilo de vida que a mulher não tem condições de bancar. Uhum. E daí eu acho que, então ela tá pagando por um estilo de vida que não é condizente com o salário dela. E daí para ele tá sobrando dinheiro para poupar, para a liberdade dele, para o futuro dele, e para ela não, né? E às vezes ela tá até correndo o risco de se acostumar com um padrão de vida que não é dela, né? E, e casamentos podem acabar, né? É fato isso, né? A gente nunca casa achando que o casamento vai acabar, mas eles podem acabar. E daí, quando esse casamento acabar, né? Você vai conseguir se manter nesse padrão de vida mais alto, né? Será que não seria melhor você hoje tentar segurar um pouco o padrão para ser algo que é compatível com o seu salário? Ou então, propor para ele, eu não vou bancar isso, né? Esse é um gasto que faz Sim. sentido para você, né? Às vezes eu até, aí eu vou ser um pouco polêmica, mas eu converso muito com as Seja. minhas amigas mães, assim, de que eu acho que largaram a profissão, né, ou deram uma desacelerada na profissão por conta da maternidade, que eu acho que elas deveriam cobrar salário sim, né, por essa função. Então, do marido, de fato, transferir uma parte do dinheiro deles para elas, assim, porque é injusto, né, elas perdem essa liberdade. Ele tá lá trabalhando, ganhando o dinheiro dele, Sim, enquanto ela tá investindo na cuidando do bem carreira. e ela tá cuidando do bem mais precioso. Para qualquer mulher, qualquer homem que você perguntar quem é a pessoa mais importante nessa vida, vai falar meus filhos, né? Então tem aquela mulher cuidando dos seus filhos e você não tá dividindo o salário com ela, né? Então acho que da mesma forma que eu fiz meu marido dividir o aluguel do apartamento que ele ia ganhar, porque ele ia morar na minha casa, eu acho que é justo também, às vezes, as mulheres cobrarem, não. Eu quero, não é só a gente é comunhão parcial, o que é meu é dele. Não, eu acho que é importante dividir esse salário dele e ter uma parte que você vai cuidar, que você vai administrar, que você vai investir, que você vai usar para o seu futuro, que você vai ter liberdade nisso. Então, acho que tem tantos acordos possíveis quando você está em casal, assim, desde
pagar proporcional. Mas isso precisa ser falado, né, Mari? Sim. É, eu acho que a gente não pode entrar nisso de jeito nenhum, como a gente estava falando disso, né? Como as nossas antecessoras entravam pensando que, ai, ótimo, casei, tem agora um homem para cuidar das minhas finanças, né? Eu acho Sim, porque a que mulher fica refém do relacionamento. Ela acaba ficando perfeito. refém, ela não tem a opção de escolha. Se o relacionamento estiver tudo bem, ok, mas a gente tá pensando até no curto prazo, mas e aí? E se não tiver tudo bem? E o futuro dela? E, poxa, eu acho muito importante isso. Até sugeriram aqui a questão de fazer um acordo nesse caso, acho super importante, né? Às vezes se a mulher Super. ficava, beleza, eu vou ficar aqui cuidando. Porque acontece, eu conheço uma pessoa que casou, aí a mulher ficou cuidando dos filhos, e aí depois se separaram. E aí a mulher, beleza, eu Uhum. volto pro mercado de trabalho, ok. Mas Mas assim, tá em outro timing. exato. E aí teve todo aquele padrão de vida, toda, enfim, acho que a mulher ela precisa pensar nisso. Ninguém casa pensando em se separar, mas a gente não tem É, controle, né? Então acho que é muito importante, né, para nossa liberdade. é. E aqui em casa, a gente faz os nossos orçamentos anuais. Ele acha, ele adora. Mas todo começo de ano eu chego e eu organizo com ele, assim, né? Como que estão as contas da casa, como que estão os nossos custos fixos, né? Qual conta cada um vai pagar. É, a gente olha como está o patrimônio de cada um também, para não acontecer de tipo, putz, às vezes o patrimônio de um tá mais, né, tá mais enfraquecido, o outro precisa dar uma segurada a mais. É, mas a gente também faz orçamentos, por exemplo, você falou das viagens, né? A viagem é um aspecto super importante na nossa vida, mas a gente não viaja sem orçamento. As nossas viagens são sempre orçadas. Eu sei exatamente quanto vai custar cada viagem e eu sigo o orçamento à risca. Então, também no começo do ano, eu já determino com ele quanto que a gente tem de orçamento para viajar, né? Quanto que eu quero viajar, quanto que eu quero gastar, quanto você quer gastar. Tudo isso é sempre conversado, assim. Eu abro uma garrafa de vinho, né? Vou para um jantar, mas eu vou lá com o meu PowerPoint. Ele sempre, Sim. ele adora essas reuniões. Sim, no Mas controle a eu, gente encontra a liberdade, né? Eu comigo é muito perfeito, isso. Às perfeito. vezes as pessoas falam, ai, mas tão controladinha assim, tipo, ai, tem um cartão de crédito aqui, uma conta corrente, tem minha conta de Uhum. investimento, mas assim, gastei planilha. Tudo lá muito assim. E aí já me falaram, nossa, mas não é muito. Não, eu encontro liberdade no meu controle. Porque eu É. sei quanto. É muito libertador, na verdade. Eu sei que eu posso gastar, eu sei que tá dentro disso daqui que eu planejei. Então, diferente de quem sai gastando, gastando, aí chega e não É. consegue pagar, e é aquela loucura, né? Não, e eu acho que às vezes vem muita culpa atrelada, né? Porque às vezes, se não tá planejado, não tá orçado, às vezes a gente fica com a sensação de eu deveria estar gastando esse dinheiro. Acho que a maioria das vezes as pessoas estão pensando nisso. Elas estão gastando com Sim. culpa, pensando, ai, no Sim, fundo eu acho que eu não deveria estar gastando esse dinheiro, né? Então, quando chega, até às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas eu vou viver com orçamento, né? Isso não vai ser uma vida de privação, né? E eu acho que não, é bem o que você falou. Eu acho que é o contrário, é uma vida de liberdade, porque a partir do momento que você tem um orçamento, a gente vai orçar várias coisas, inclusive orçar o quanto você pode gastar, né? Eu nunca, na minha busca na independência financeira, eu não virei um ermitão, né? Que não tinha mais prazeres nenhum, né? uhum, Mas eu comecei a ter um orçamento até para os meus prazeres, né? Então, não sim, deixar isso livre, né? De, eu mereço. Né? Eu acho que a gente tem muito isso, assim, também, de, não, sim. hoje eu mereço, então eu vou gastar com tal coisa. Eu vou me Exato. mimar, né? E aprender a se mimar, né? Eu tenho uma amiga que ela fala que eu ensinei ela, ao invés de comprar uma blusa nova, ela compra um título público, né? Que é um investimento. Nossa, ótimo. E ela fala, hoje eu me mimei, que eu comprei um título público, eu estou investindo para o meu futuro. É Isso é um porque tem autocuidado muito também. isso, ai, nossa, sei lá, trabalhei muito, não sei o que, ai, vou me dar um presente. Aí vai lá e compra, mas assim, sei lá, tem um monte de bolsa, tá lá comprando mais bolsa, ou a blusinha, não É, tá precisando da blusinha, tá comprando a blusinha. Mas essa é, questão do planejamento, porque você sabe, né? Eu fiz a consultoria com você, então eu sempre fui muito uhum, planejadinha ali de controlar super. ali as despesas. Só que Uhum, pela primeira vez eu fiz um planejamento anual e eu não costumava fazer. Então tem o valor que eu gasto por mês ali, resolvi jogar no ano. E assim, aí coloquei um gasto de beleza, aí coloquei umas coisas. Aquilo foi tão libertador, porque eu via eu gastando muito nisso. Ai, tá, vou comprar isso, isso, isso. Porque eu só tinha um controle, mas eu não tinha um planejamento. E aí são duas exato. coisas diferentes. E aí eu comecei a me sentir mais
sabe? Tipo, ai, vou fazer tal coisa. Nossa, beleza. Tipo assim, antes eu falava, não, isso é muito caro e tal. E depois do planejamento, não, mas tá dentro do orçamento. Dá. Então Dá, é realmente libertador. E você gasta sem culpa, porque você sabe que tá planejado, né? exatamente. Então, E que você está garantindo o seu futuro também, né? sim, Às vezes eu brinco, né, que os investimentos, ele é a única coisa que a gente, é um presente nosso para o nosso futuro, né? Ele é o dinheiro, ele permite uma coisa fantástica, que é ligar o nosso presente com o nosso futuro, né? sim. A gente cuida tanto das nossas memórias, né? A gente registra fotos em viagens, tudo. A gente sempre se preocupa, né, com o nosso futuro, né? Em dar presentes para o nosso futuro. Investimento nada mais é do que isso também, né? A gente plantar sementinhas aí para o nosso eu do futuro, né? E ter isso dentro do planejamento, né? Saber que o nosso eu do futuro está sendo cuidado também, nossa, isso é fantástico. Isso dá muita paz de espírito, né? Até para Sim. os gastos presentes, Sim, até tinha sem anotado aqui dúvida. para te fazer essa pergunta sobre como equilibrar prazer e responsabilidade, né? Pensar no hoje e planejar o amanhã. Mas é isso, é a gente, né, É fazer esse equilíbrio. planejamento, ter esse equilíbrio do hoje, cortar o que não é tão necessário assim e guardar, né, e separar aquele valor ali para investir, né? Perfeito, isso aí. E bom, então, para a gente finalizar, Hum. vamos lá. Tem uma pergunta que mandaram aqui. Eu vou fazer até ela primeiro aqui. Como se organizar financeiramente num recorte social deficitário e sem redes de apoio? É, esse ponto, eu acho que tem dois aspectos aqui, né? Às vezes, quando eu falo de independência financeira, todas as vezes as pessoas me colocam meio como insensível, né? Como você pode falar de independência financeira num país tão pobre quanto o Brasil, né? E eu concordo, né? Para algumas pessoas falar sobre independência financeira é quase uma afronta, né? Porque tem muita gente que, quando eu falo vou cortar os gastos, não tem como cortar os gastos, né? Eu já Sim, tô. exato. Então tem gente que vive sim em situações muito delicadas. Mas eu falo que além do Brasil ser um país muito pobre, ele é um país extremamente desigual. Então, pense em pessoas com altíssima renda no Brasil e que não estão cuidando bem do dinheiro. E que isso tem impactos sociais, sim, porque hoje, quando a gente olha as despesas do governo, né, metade das despesas do governo está sendo para arcar com o rombo do déficit da Previdência. Quando a gente olha os gastos do governo com previdência, boa parte disso está indo para quem? Para famílias de alta renda, né? Que tem aí, recebem o INSS. Não estou falando que é injusto eles receberem, porque está dentro da lei, né? Eles receberem. Mas eu sempre fico pensando, se essas famílias de alta renda, né, tivessem feito o dever de casa, né, a própria poupança delas, né, e hoje não precisassem depender do governo para pagar a aposentadoria delas, né, que país que a gente estaria vivendo, né? Será que a gente não pode começar a vislumbrar um país desses para o futuro, né, em que o governo não tenha que se preocupar em pagar o INSS de pessoas que tiveram alta renda ao longo da vida, né? Então, eu acho que sim, falar de independência financeira no Brasil é um lugar que cabe, que a gente tem que falar, né, que é importante. Agora, eu acho que essa questão, né, talvez sem ter rede de apoio, assim, eu acho que as mulheres, não adianta, né, a gente não consegue fugir desse tema, mas as mulheres se colocam numa situação de vulnerabilidade com a maternidade, né? Então, Uhum. acho que uma coisa é você ter que trabalhar para garantir o seu sustento, outra coisa é você ter que trabalhar para garantir o seu sustento e garantir ainda que seus filhos estejam bem, tudo. Então, eu acho que às vezes é, eu fico pensando numa mulher, né, numa situação complicada, com filho e ainda não tem uma rede de apoio para cuidar daquela criança, enfim, né? Ela vai ter que ser dependente de alguém, né? Seja do governo, seja de um marido, não tem como não ter essa rede de apoio, né? Só que essa rede Uhum. de apoio talvez não seja familiar, tem que ser do governo. Agora, eu acho que mesmo entre, claro, diferentes níveis, né? Não, talvez não seja algo que eu vivi, que eu experienciei, que eu posso falar. Mas eu acho que às vezes para algumas pessoas olhar para o dinheiro, né, e pensar que hoje investimentos no Brasil são super acessíveis, assim, né? Então eu defendo muito investimentos no Tesouro Direto. Tesouro Direto você consegue investir a partir de R$ 30 por mês, né?
Então, eu acho que sim, eu acho que você tem que começar a pensar no seu futuro. Às vezes as pessoas pensam, não, eu só vou deixar para juntar 1 milhão quando eu ganhar 1 milhão. Não, Sim, você é, junta 1 milhão, eu gosto muito dessa métrica, né? Com R$ 400 por mês, você vira milionário em 30 anos, né? É isso a conta. Então, R$ 400 por mês, você chega no 1 milhão. Quantas pessoas, depois de 30 anos, não chegaram nesse 1 milhão, mas que poderiam ter guardado esses R$ 400 por mês, né? sim. Então, eu acho que assim, é delicado falar de situações dessas, ainda mais situações que eu nunca vivi, e talvez realmente não tem como criar independência financeira numa situação muito, muito difícil. É, mas eu acho que você tem que saber também o seu papel, até que ponto você está se colocando numa situação de vítima e até que ponto é uma situação que daria para você coordenar com um pouquinho mais de experiência com dinheiro, né? De Sim. vivência com dinheiro. Uhum. Bom, então, última pergunta aqui. Por onde uma mulher que nunca conseguiu se organizar financeiramente pode começar? Vamos lá, Bruna! Pra você! Quem é a Bruna? Uma amiga A Bruna é gastona? da corrida, ela tá comprando muito tênis de corrida. Ela já escreveu aqui que eu. Ah, maravilha. Ah, então, ó, uma dica já. Começa a vender os tênis antigos. A Mari É, fez nossa, isso. essa dica é boa. Eu fiz isso. Começa, começa a vender os tênis antigos antes de comprar os novos, né? Eu, eu acho que o principal é a gente começar. Corta um gasto, corta um, né? Só começa, assim. Acho que é a mesma. Você que é maratonista, né? Aquela coisa de que para correr uma maratona você precisa dar o primeiro, correr o primeiro quilômetro, né? Sim. Então foca primeiro no seu. Vai num algo micro, algo pequeno que dá para você fazer, né? Mas corta um, né? Começa a olhar. Eu acho que essa coisa de você olhar retrospectivo é muito bom para a gente entender os nossos gastos fixos, né? O que que a gente todo mês, começou o mês, a gente já sabe que a gente está devendo. Às vezes a gente não tem consciência nem disso. Às vezes chega a gente na consultoria que eu pergunto, né? A primeira pergunta que eu faço é quanto você ganha? E a pessoa, não sei. Não Como assim você não sabe nem sabe. quanto você ganha, né? Então a gente precisa ter muita consciência dos nossos números financeiros. Então acho que a gente tem que começar por isso, né? Mas não olhar só o retrospectivo, né? Olhar o prospectivo também, que foi isso que você falou, fazer um planejamento para o futuro. Então, beleza, esses são os meus gastos fixos, né? Mas e os meus gastos variáveis, né? Como eu quero ser daqui para frente? Quanto eu quero gastar por dia no meu cartão de crédito? Começa assim, né? Traz essa Sim. métrica, ao invés de pensar o quanto eu vou gastar no mês, diminui esse tempo, né? Quanto que eu quero gastar numa semana? Quanto que eu quero gastar num dia? Vai trazendo essa consciência, né? De novo, Sim. foi o que eu falei no começo. Acho que a gente esquece o quanto o nosso dinheiro é energia de vida, né? É tempo Uhum. nosso, né? Tem Sim. que começar a olhar o dinheiro como uma forma de tempo, não como apenas um número que a gente sai gastando por aí. Sim. Faz sentido, total. Bom, deixa uma dica de livro aqui pra gente, para um livro que você indica para quem tá querendo se organizar financeiramente. E aproveita para deixar seus contatos, falar do seu blog, da sua consultoria, para a gente finalizar aqui a nossa live. É. Eu vou fazer o meu jabá, então meu livro está saindo no dia 16 de julho. Já tem dia de lançamento? Já temos data de lançamento, dia Ah, 16 de julho. tudo. É, O livro eu conto a minha história, a minha jornada para a independência financeira. Então ele é um livro bem pessoal, assim, né? Quase um diário de como eu despertei para isso, como eu fui toda a minha trajetória, meu passo a passo, de como eu fui cortando meus gastos, como eu fui me entendendo com os investimentos, como que eu fui fazendo para aumentar minha renda, todo esse processo. Então, acho que o livro, eu espero que eu inspire mais gente nessa jornada. Não precisa atingir a independência financeira aos 33 anos de idade, mas qualquer pessoa que já começar a vislumbrar uma independência financeira, né, que não vai depender do governo, ou do marido, ou dos pais para pagar suas contas, eu já considero essa pessoa uma guerreira, né, da independência financeira. Mas eu vou dar um segundo livro também, para não ser só o meu, que acho que é o principal de todos, né? Que é a Psicologia Financeira. Você já leu esse livro Já também, li. né, Mari? Adoro esse livro. Eu Adoro. acho que esse livro, para começar, assim, ele é fantástico. Eu acho que ele toca em pontos, aspectos chaves, assim. A nossa relação com o dinheiro, ela é muito psicológica, é muito emocional, né? Não é só razão. Tem um lado emocional muito relevante por trás.
Então, você entender quando o seu dinheiro, quando você está deixando sua emoção falar mais alto, né, e está fazendo coisas irracionais com o seu dinheiro, é muito importante. Então, acho que esse livro tem um alerta. Não é à toa que ele é um best-seller, super recomendado por milhares de pessoas. Ele é super simples de ler, ele é curto, é rápido, mas assim, mensagens certeiras. E é isso. Quem quiser me seguir, eu tenho o blog o Aposentada aos 30. Eu escrevo a cada 15 dias lá no blog, sempre sobre finanças. Estimulo muito as pessoas na busca pela independência financeira, né? Acho que é uma busca que faz muito sentido. Eu ainda não sei todo o segredo da felicidade, mas eu desconfio que a independência financeira é um passo importante para ela. Então, eu estimulo muitas pessoas a isso. E além do blog, tem o Instagram. O Instagram, no fundo, é quase um espelho hoje do blog. Tem a newsletter também dentro do blog. E hoje eu comecei a fazer consultorias financeiras, né? Então, acho que quando eu atingi a independência financeira, eu achei que eu ia ficar livre, solta pelo mundo. Mas eu senti falta de ter uma rotina alguns dias da semana. Então, às terças e quintas eu atendo na consultoria financeira, que é para ensinar as pessoas, às vezes, a fazer um planejamento financeiro. É um processo bem personalizado, né? Então, sou eu e a Sim. pessoa só. Vou passar por tudo, toda a sua vida financeira, a gente vai entender no detalhe, fazer um diagnóstico da sua vida financeira, fazer um planejamento para o futuro e te ensinar a investir, né? Que acho que é o principal. Não adianta a gente tentar cuidar do nosso dinheiro deixando ele na poupança. A gente precisa aprender a investir. Não é um processo complicado. Eu acho que eu sou super didática, Mari, para falar sobre Muito, eu isso. fiz a consultoria com a Lilia, nossa, eu adorei, foi incrível, assim, ela abriu minha mente, e olha que eu sou super igual eu falei, do controle, do Você já planejamento, sabia bastante e coisa. mudou a minha vida, porque eu saí de uns investimentos que, Ah, nossa, eu paguei a consultoria 1000 vezes com os investimentos que eu saí, mas mas eu acho valeu muito muito. importante é, a gente entender. Eu peco muito, eu falo, não, eu preciso fazer com que as pessoas entendam o investimento. Assim, não é complicado, não é coisa de homem, não precisa ser complexo, é algo simples. E se a gente fizer o simples bem feito, a gente chega muito longe com o nosso dinheiro. Então, essa é a minha bandeira da consultoria, assim, é mostrar que é muito simples, que eu consigo ensinar para as pessoas em poucas horas e construir uma carteira de investimentos que vai fazer com que elas cheguem lá também. Sim. É isso. Tá bom, Lilia, muito obrigada. Corri dos FIIs, corri de tudo. Tô só na renda fixa agora, gente. Agora estou sem É, tantos riscos. Mas então ah, tá bom, Lilia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. adorei, Mai, foi E, ótimo. e quando publicar o livro, me avisa que eu divulgo aqui também pro Tá bom, pessoal. Tá bom? combinadíssimo. Tá bom. Obrigada. Um beijo. Beijo, obrigada por Tchau, todo mundo que tchau, assistiu. gente. Tchau.